O Banqueta em Foco está de volta em sua temporada 2020. Ano muito importante, pois teremos eleições municipais. Por isso, já no programa de estreia recebemos os líderes do movimento Renova Lima, Sérgio Americano e Felipe da Mata, que vão apresentar aos nossos telespectadores o projeto do movimento e seus planos futuros. Sérgio, Felipe, sejam muito bem-vindos aqui à nossa TV Banqueta. Sérgio, começar por você a respeito de idade, tá, Felipe? Conta um pouquinho pra gente, pro público de casa, como que foi a criação e o que defende o movimento Renova Lima. O movimento Renova Lima é um movimento que nasceu aqui na cidade diante da necessidade de redirecionar os gastos da prefeitura, que é muito rica comparada com a população da cidade, para o povo. A nosso ver, os recursos da prefeitura, que esse ano somaram em torno de 700 milhões de reais... Esse ano referente a 2019. 2019. Pouco desse dinheiro chega lá na ponta da rua, chega na população mais carente. Esse dinheiro é quase todo, 95%, gasto com a própria máquina, com cargos comissionados, empreguismo, nomeação até de parentes, né? E a gente entrou para o movimento Renova Lima justamente para combater esse desperdício de dinheiro, né? E foi esse o mote inicial. Depois tem outros pontos que vieram surgindo ao longo do tempo, como a questão do combate ao aumento do IPTU, que eu vou deixar o Felipe aqui falar a respeito. Isso, antes da gente entrar na questão do IPTU, que eu acho que foi uma das principais vitórias do movimento, ele foi criado quando, Felipe? Olha, o movimento já tem, assim, basicamente com a atuação, se a gente for contar a atuação comunitária, que eu e o Sérgio nós temos há mais de 8, 10 anos, né, Sérgio? Sim. Então o movimento tem basicamente a cidade, já tem mais ou menos uns 8 a 10 anos de atuação comunitária. E a atuação política, digamos assim, contra os absurdos que acontecem em Nova Lima, não só nessa gestão atual, mas nas gestões passadas, a gente pode considerar aí 6, 7 anos de enfrentamento direto, né, contra esses absurdos da cidade. E conta um pouquinho como é que foi a questão do IPTU. Olha, o IPTU tiveram 2 oportunidades absurdas, né, para não falar 3. Mais ou menos 2015, não é isso, 2015. Sérgio? O prefeito da época, o Cassinho, ele tentou fazer um aumento de IPTU na ordem ali, acho que de uns 200% a 500% em algumas regiões. E nós, muito abalados com aquela situação, né, alarmados até, conseguimos, por meio do trabalho nos bastidores junto à maior parte dos vereadores, e levamos, naquela época, cerca aí de 100 pessoas, fazer um alvoroço danado na cidade, né? Os vereadores naquela época, por anteceder um ano eleitoral, ficaram a favor da gente, a gente conseguiu, né, o não aumento do IPTU na época. O Vitor Penido foi eleito, né, uma das plataformas dele era não um aumento abusivo de impostos, e passados aí um ano de eleito, né, sendo que ele já tentou, no ano que ele foi eleito, ele tentou esse aumento, não conseguiu porque ele estava numa rixa com o Zé Guedes não colocou em pauta o aumento, no ano de 2018, no ano de 2000... Zé Guedes, na época, o presidente da Câmara. Exatamente, o presidente da Câmara não colocou em pauta, né, isso no ano de 2016, e no ano de 2017 para 2018, sim, ele colocou em pauta, né? E nessa época, o proposto por ele, junto com o secretário de Fazenda da época, Valmir Braga, foi um aumento que em determinados lugares chegava a 700%, né? Isso em todas as regiões de Nova Lima. Todos os bairros, inclusive bairros populares. Porque onde que o prefeito perdeu a discussão? Quando ele tentou transmitir que o aumento era só para os condomínios. E nós mostramos cópia do projeto de lei, onde tinha aumento em Santa Rita, Honório Bicalho, Jardim Canadá, e a gente perguntava nas redes sociais, quem são os milionários que moram em Honório Bicalho? Né? Aí a população se deu conta que o aumento era na cidade inteira, e houve a votação na Câmara, houve um empate de 5-5, e o Zé Guedes votou pela segunda vez fazendo um desempate. Nós entramos na Justiça e
com duas alegações. A primeira alegação de que o Zé Guedes havia votado 2 vezes, o que não pode, cada cabeça um voto. E a segunda alegação, que também foi fortíssima, é que o prefeito aumentou o IPTU, queria aumentar o IPTU na cidade inteira, mas na rua dele ele deu um desconto. Ele deu um desconto. Ou seja, ele estava aumentando o IPTU meu, do Felipe, o seu e da população inteira, mas o próprio IPTU ele estava dando um desconto. Do bairro das Quintas, que é um bairro super carente aqui de Nova Lima, né, o Fred? Que é o nosso vizinho aqui. Pois é, então assim, não é uma situação moral, né, do prefeito. Já foi até em segunda instância julgado imoral por parte da justiça essa tentativa, porque ele simplesmente diminuiu o IPTU das Quintas, o que é um absurdo. O juiz considerou que foi um ato imoral no sentido de moralidade pública, né? E embasou a sentença nisso. Nesse ato dele de diminuir o próprio imposto enquanto queria aumentar o de todo mundo e nos 2 votos do Zé Guedes. E isso morreu. E hoje, na questão judicial, já está... Praticamente, né? É muito difícil de reverter isso. Até conversando com as pessoas que a gente tem contato, uma boa relação dentro do governo, essas pessoas falam que a ideia do Vitor Penido de não tentar aumentar mais uma vez o IPTU é porque está suspenso, né, o aumento na justiça. Para ele tentar fazer isso e mais uma vez ser barrado, não custa nada. Agora, vocês tocaram no assunto referente aos condomínios, né? Porque muitas das vezes essa questão do aumento foi realmente comparada aos valores de IPTU que se paga em Belo Horizonte e se paga no limite ali do Vila da Serra, do Vale dos Cristais e dos condomínios. E o movimento Renova Lima fica muito nessa questão de ser da região mais alta da cidade. Não, né? O movimento Renova Lima envolve a cidade toda. Não. Até para vocês explicarem para a população. Eu vou explicar. O movimento se originou de uma associação de bairro que chama Amavise. A Amavise defendia os interesses que dos na sua condomínios. criação você teve até aqui, né, Sérgio? Para apresentar a Amavise. Exatamente. Então a Amavise é uma associação de bairro. Uma associação de bairro defende seu bairro. O Renova Lima não. O Renova Lima é um movimento da cidade inteira. Nós temos pessoas que participam do Renova Lima, que são de Honório Bicalho, de Santa Rita, aqui do centro, do Jardim Canadá e também algumas pessoas do condomínio. Então, o Renova Lima é um movimento da cidade inteira. O movimento Renova Lima não é mais essa visão de um bairro ou uma região da cidade. Pelo contrário, o Renova Lima, entre os objetivos dele, está a trabalhar pela população mais carente da cidade. E não tem população carente nos condomínios, nós sabemos disso. A população que precisa de uma prefeitura forte, eficiente, são as populações mais carentes do município, e não as mais ricas. Imagine você assumindo uma prefeitura. O que você vai fazer pelos condomínios? Pintar a rua de ouro? Né? Os problemas na região dos condomínios são problemas de trânsito, verticalização excessiva, são completamente diferentes dos problemas que a gente tem no resto da cidade, onde falta saneamento, falta saúde, falta educação, falta uma série de itens que nos condomínios não existem esse tipo de problema. Até bom citar, né, Fred, que eu e o Sérgio somos 2 fundadores do Movimento Renova Lima. Eu tenho meu histórico daqui da sede da cidade, né? Os meus pais moram aqui há quase 40 anos. O meu pai veio trabalhar na Anglo Gold, na antiga Amor Velho, e eu praticamente nasci aqui. Eu falo que eu nasci aqui, mas antigamente era o contrário, né? Você ia nascer em Belo Horizonte e vinha morar aqui no Vila da Serra, no hospital. Hoje em dia o povo vem nascer, né, no Hospital Vila da Serra e quer ser registrado em Belo Horizonte. Então comigo aconteceu o contrário. Meu pai trabalhava na época no Amor Velho, mas eu me considero novalimense, porque eu vivi aqui minha vida inteira, né? Vivi aqui... Você morou aonde ali? Eu morei no Retiro, né, nos predinhos da Olaria, né, e depois depois nas Quintas. E aí eu fui morar no Vila da Serra, né? Você foi para lá quando você se casou? Sim, né? quando eu me casei. Tem coisa aí de 5 anos que eu moro no Vila da Serra. E aí eu conheci o Sérgio lá, né? Eu fui síndico de um condomínio de quase 1.000 pessoas, né, 344 apartamentos, e eu vi a necessidade, quando eu era síndico, de por que o poder público não estava atuando no meu condomínio, na frente, na minha rua, por que o asfalto não era tapado.
sendo que, né, como o Sérgio citou, as pessoas dos condomínios, praticamente tudo que elas usufruem são de privado, né? Educação é privada, saúde é privada, então assim, eles precisam de muito pouco do poder público e isso não era atendido lá. Quando a gente chegou a conversar no Movimento Renova Lima com as pessoas, né, de todas as outras regiões periféricas, principalmente, tá, Fred, porque a gente sente que essa é uma demanda que tem muitas pessoas do Jardim Canadá, Água Olímpica, Alphaville, Honório Bicalho, até do Galo, que está um pouco mais afastado da sede da cidade. Todas essas regiões sentem falta do poder público há muito tempo, né? E todas elas comungavam da mesma situação. Para onde vai o dinheiro e o que tem feito nessas regiões periféricas? Nada. Nova Lima, na verdade, são praticamente 4 cidades. Você tem aqui o Centro Histórico, você tem o Vila da Serra, você tem Jardim Canadá, Alphaville e ainda tem o Honório Bicalho. Então, a sensação que existe na cidade, então, na verdade, são 5 cidades, né? Como se fossem 5 cidades. O que acontece? A Prefeitura de Nova Lima, ela não presta serviço em nenhuma das 5 cidades. Ela gasta todos os recursos oriundos da arrecadação de impostos com a máquina, né? O prefeito atual, na última vez que nós contamos, tem 912 assessores comissionados. Ele tem mais assessor do que o Zema, que cuida do estado inteiro, né? E mais do que tinha o Cassim. E mais do que tinha o Cassim, porque o Cassim já era um exagero, se não me engano, tinha em torno de 600, 700. Então o dinheiro da prefeitura, ao invés de ir para aquele morador que está precisando da ajuda do poder público, é gasto com puxa-sacos e cabos eleitorais que nada fazem, nada produzem. Então a gente precisa ter coragem para resolver esse problema. Eu acho que a cidade de Nova Lima, ela pode ser administrada por um prefeito com no máximo 150, 200 assessores, que são os cargos de confiança. Os outros 700, não existe uma explicação gerencial para que eles existam. Essa é a realidade. E o dinheiro que vai para essa gente tem que ser gasto em obras. E é muito quem está triste, precisando. É muito triste, Fred, quando a gente conversa com os servidores concursados da prefeitura e eles não têm perspectiva de crescimento, né, de ascensão dentro da carreira deles dentro da prefeitura. De 4 em 4 anos, ou se bem dizer, de 2 em 2 anos, porque sempre tem movimentação dentro desse meio político, tem uma nova chefia de departamento, entra um novo diretor, um vice-diretor, sei lá, o stand de cargo que tem dentro da prefeitura. Então, é muito ruim para quem está lá dentro da prefeitura que é concursado, porque eles não aspiram a um crescimento profissional. Muito contrário até do que o Zema fez, que fez um processo seletivo, colocando até pessoas concursadas para fazer parte dessas chefias. Porque é direito. Quando você está dentro de uma empresa, e se a gente trabalhar a prefeitura como uma empresa, você aspira um crescimento. Fala, pô, eu quero crescer, eu quero me especializar, eu quero trabalhar bem para atender as pessoas, justamente porque eu quero ter uma ascensão profissional. Qual é a ascensão profissional hoje de uma pessoa dentro da prefeitura? Não tem. Nós temos que entender que o profissional que fez um concurso, estudou e está habilitado a exercer uma função de chefia, ele deve ter essa oportunidade, né? Não em todos os cargos de confiança, mas na maioria deles. Não se justifica você ter um chefe para cada 5 funcionários da prefeitura, porque você tem 912 assessores que, pela lei, tem que ocupar cargo de chefia. Você tem 4.500 funcionários, você tem um chefe para cada 5. Por isso que não se precisa desse tanto de gente, que na verdade trabalha como cabo eleitoral. São cabos eleitorais aí antes do mandato, que ajudaram. Depois tem as pessoas ali que fazem parte dos vínculos com os vereadores, né, que são indicados pelos vereadores para ocupar essas chefias, e vira aquela política, realmente, a questão política que o Brasil hoje tem nojo. Se você conversar com a maioria da população que está nos assistindo hoje, eu tenho certeza que as pessoas não querem mais essa politicagem, né? As pessoas querem realmente pessoas técnicas ocupando os cargos técnicos para exercer tal função. Ok. Nós, apesar de já termos iniciado na questão da política, vamos deixar para o próximo bloco a questão de como vocês partiram de um movimento de bairro para encarar uma guerra que é a política. Um minuto só.
sou uma pessoa muito alegre, muito espontânea, sou uma pessoa muito pra cima. Eu canto na igreja onde eu congrego. Sempre tive essa veia artística. Minha mãe diz que quando eu estava na barriga dela, ela colocava o radinho e ela disse que eu pulava muito. Hoje eu me aperfeiçoo na escola de música, na área de teoria musical, para aprender mais. Sou casada, tenho 2 filhos, tenho eles como meus amigos e eu sei que eu sou uma mãezona para eles também. Então a reciprocidade dentro da nossa casa é muito forte, graças a Deus. Eu tinha ficado 2 anos e 2 meses desempregada, eu não conseguia emprego em área alguma. Foi um tempo em que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu acabei indo para a Secretaria de Desenvolvimento e aí eu fui entrevistada pela psicóloga, fui muito bem atendida lá. E ela foi e fez um remanejamento do meu currículo de uma forma que eu fiquei até assustada de tanto de coisa que eu tinha, né? Das minhas funções. Quando eu tive acesso junto à gestora que me fez a entrevista, eu vi o meu currículo lá. E eu até brinquei com ela, falei, gente, esse currículo estava pela Prefeitura de Nova Lima, pela Secretaria de Desenvolvimento. Então eu passei pelo processo, foram 2 etapas. A primeira entrevista foi com ela, logo depois eu tive a entrevista com o gerente e eu acabei ficando na vaga da menina que estava para sair lá da recepção. Foi uma das maiores conquistas que eu tive nesse ano. Eu aluguei, recentemente um apartamento, estou morando lá com a minha família e tem sido muita bênção. Minha carteira de trabalho está como recepcionista atualmente, mas eu pretendo angariar muito mais dentro da empresa e eu sei que ela é apenas o início de tudo aquilo que ainda está para acontecer. Estamos de volta com o Banquete em Foco, que hoje recebe os líderes do movimento Renova Lima, Sérgio Americano e Felipe da Mata. Pois então, como que vocês partiram de um movimento de bairro para encarar um processo político, né? Entrar para a política? O início de tudo foi numa associação de bairro, que defendia os interesses do bairro. Toda associação é assim. Nós começamos a ter dificuldades na prefeitura, porque a prefeitura de Nova Lima, ela não é voltada para atender o cidadão. Ela é voltada para atender seus próprios interesses. Então você, como presidente da associação de bairro, vai lá pedir uma obra para tapar um buraco, para fazer uma benfeitoria, simplesmente é ignorado. E isso foi nos motivando a fazer o enfrentamento dessa situação. Quando nós descobrimos que aqueles problemas que a gente vivenciava na prefeitura eram comuns na cidade toda, aí foi criado o Renova Lima, que luta por todos os bairros da cidade. Então a coisa foi crescendo aos poucos. Você sabe que quando eu era ainda da associação de bairro, hoje eu não sou mais. A Mavisa existe ainda? Ela existe legalmente, mas nós não fazemos parte mais da diretoria. Somos voluntários. Somos voluntários. Numa daquelas brigas da Amavise, criticando os vereadores, eu recebi um telefonema de um amigo que falou, liga na TV Banqueta aí, que eles estão falando mal de você. Os vereadores ficaram 1h30 em plena TV Banqueta, população inteira assistindo, me chamando de vagabundo, de cretino, de pilantra, de tal. Por quê? Porque eu estava reivindicando os direitos do cidadão. E isso foi crescendo, a briga foi se aprofundando e, consequentemente, nós passamos a galvanizar o apoio de muita gente, ao ponto de, na última eleição, eu ter sido candidato a deputado, meu primeiro pleito, e ter obtido 17 mil votos. O Felipe teve 13 mil votos. E tem uma coisa que é muito interessante. 80% da votação que nós tivemos em Nova Lima, nós obtivemos aqui no centro histórico. Muitos mal informados acham, não, o Felipe e o Sérgio têm voto lá no Jardim Canadá. Se enganam. 80% da nossa votação, a minha e do Felipe, a dele também,
foram conseguidas aqui no centro da cidade, em todos os bairros. Então, o nosso movimento hoje é um movimento da cidade toda em combate com essa classe política que nada faz em benefício do cidadão. Felipe, você, além de ser candidato a deputado nessas últimas eleições, você já foi candidato a vereador, sendo o primeiro suplente nas últimas eleições. É o primeiro suplente, né? Eu sou o primeiro suplente do Wesley e do Boi. Né, na coligação, em 2016, o nosso partido participou da coligação junto com eles. Hoje, nós fomos do Novo, né? Acompanhamos toda a jornada do atual governador Zema e, infelizmente, o Novo não vai participar de eleições em cidades que têm menos de 300 mil habitantes, né? A gente considera até um erro. Frustrante isso, né? Frustrante porque hoje nós temos diversas cidades em Minas de grandes líderes como a gente, né, que apoiou o Zema durante a campanha eleitoral. E a gente, querendo ou não, o segundo maior estado, temos até populacional e econômico do Brasil, depois de São Paulo, e hoje nós temos, né, o governador. E tem cidades com boas lideranças que têm boas perspectivas de ganhar até prefeitura, como Patos de Minas, Araxá. Araxá vai estar, né? Patos de Minas, Divinópolis, Taiobeiras, Salinas. São várias cidades no interior de Minas, Ipatinga, Governador Valadares, que não estarão nessa disputa. Né? Pensa bem, Juiz de Fora não vai ter candidato a prefeito. Vou dar um exemplo. O deputado federal mais bem votado de Nova Lima, de todos os partidos, foi o Felipe. E o Novo, ignorando isso, não deixou abrir um diretório aqui na cidade. Muito também do Diretório Nacional, tá, Fred? Deixar isso bem claro que o Estatuto do Novo... o Estatuto do Novo ele é bem centralizado, né, de uma forma no Diretório Nacional, e o Diretório Estadual ele é um pouco fraco, digamos assim, para tomar diversas decisões, dentre elas, quais cidades poderão estar aptas para participar do pleito. E a gente atribui essa situação ao excesso de autoridade que o João Amoedo, que é o presidente nacional do Novo... Continua, ele pediu, pôs um empregado no lugar dele, né? Mas o João Amoedo, enciumado com o sucesso do Zema, teria bloqueado a abertura de novos diretórios para prejudicar o Zema. Então eu estive com o Zema no almoço aí, alguns meses atrás e comuniquei ao governador que iria sair do partido para ser pré-candidato a prefeito em Nova Lima. Então você é pré-candidato a prefeito de Nova Lima. Prefeito de Nova Lima. O governador entendeu plenamente a situação, porque ele sabe desses detalhes, e só lamentou, porque o ideal seria o partido usar o governo do Estado até para crescer no Estado inteiro, né? A gente saiu do Novo. É pré-candidato a vereador. Pré-candidato a vereador até então. É importante deixar claro que a gente tem uma ótima relação com toda a cúpula do Novo a nível estadual aqui em Minas Gerais e vamos receber o apoio do governador Zema nessas eleições com toda certeza e é uma questão momentânea, né? Você vê até o vice-governador acabou de sair do Novo, Paulo Brandt, justamente por questões internas relacionadas ao Diretório Nacional, infelizmente. Eu te cortei, vocês estão indo para o Podemos. Estamos indo para o Podemos. Vamos nos filiar no Podemos. É um partido a nível nacional muito importante hoje, tem diversos senadores dentro do partido. Em Minas, é um partido que está numa ascensão política agora, né? Não tem tantos mandatários a nível federal e estadual, mas que estão com os pré-candidatos em prefeituras aí muito bons. E o Podemos vai trazer uma novidade para Nova Lima, que nós vamos lançar uma chapa de candidatos a vereadores novatos, porque a população precisa tomar muito cuidado na hora de votar. Não vote naquele candidato amigo ali do bairro, aquela pessoa simpática que esteja concorrendo numa chapa com vereadores com mandato. Esse golpe chama golpe da escadinha. Você vai votar naquele amigo querido e vai eleger aquele vereador que você odeia. Então, o Podemos, para sair fora disso, está montando uma chapa de candidatos novatos. Nenhum tem mandato em mãos, todos têm a mesma chance de serem eleitos. Até aproveitar esse momento que a TV Banquete está nos dando, de convidar pessoas que hoje se sentem aptas e líderes, que talvez estejam nessa situação que nós estamos,
de não estar sendo representado pelas pessoas que estão no poder, e se quiserem se lançar candidatos nas próximas eleições, nós estamos de portas abertas para participar das eleições de 2020. Então, se quiserem participar das eleições, o Podemos está fazendo essa seleção agora nesse mês. Nós estamos abrindo, só fazendo um complemento, nós estamos selecionando candidatos a vereador, os pré-requisitos, ser novato, de preferência novato, você fala novato, é primeira candidatura a vereador? É que não foi eleito. Ah, não eleito. Não né? eleito, não é que não tem mandato. Okay. Né? O novato é esse. Então, novato, ficha limpa, porque para entrar no nosso grupo tem que ter uma ficha libada e assumir o compromisso de, chegando na prefeitura, chegando na Câmara, não fazer o que eles fazem. Né? Quem tem ideia de chegar na Câmara, nomear parentes, nomear 130 assessores na prefeitura e fazer a mesma coisa que eles fazem, por favor, procurem outro partido. Usar toda a verba de gabinete, não economizar. Infelizmente, essas práticas, todo mundo sabe, de um orçamento absurdo que a Câmara Municipal hoje de Nova Lima tem, que é quase o mesmo tanto que Raposos recebe para 15 mil pessoas na cidade. Então, assim, a gente vê coisas absurdas acontecendo. As pessoas que estão engajadas para realmente tentar mudar a política na cidade, né, precisam ter esse mesmo comprometimento que a gente tem e que a gente luta tanto, né, nesses últimos 8 anos. Para entrar em contato, para a gente colocar aqui na tela, vai aparecer para vocês aí, como é que a pessoa entra em contato com vocês para participar? Eu vou até dizer, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Quais são? Porque o Sérgio Americano Mendes Oficial no Facebook e o Felipe da Mata. F da Mata 30. Sim. Então, F da Mata 30 no Facebook e no Instagram. Tá aparecendo. Isso é um outro detalhe, viu, o Fred? Porque eu nunca tinha mexido com política e experimentei ser candidato a deputado estadual, quase fui eleito, faltou pouca votação para conseguir ser eleito, e a gente se surpreende com algumas coisas. Eu não tinha nem página no Facebook. E outro dia nós fizemos uma provocação aí na praça, mostrando que dos políticos de Nova Lima, o que tem mais seguidores em redes sociais sou eu, que tem 35 mil, logo em seguida vem o Felipe, e o terceiro lugar é o Vitor Penido, que é o atual prefeito, que tem 14 mil seguidores. Então essas mensagens que a gente passa para os nossos seguidores são mensagens muito fortes. Não se iludam achando que o povo não está escutando o que a gente está falando. O povo está passando dificuldades, o povo está sofrendo, o povo está doente, o povo está sem emprego, e essa gente fazendo farra com dinheiro público. E nós vamos acabar com essa farra. Você vê pela rede social, Fred, uma coisa muito interessante. Os políticos não postam tantas coisas e não tem tanta interação nas redes sociais aqui em Nova Lima, e tem um motivo para isso. Eles não fazem isso na cidade de Nova Lima, não é porque eles não têm assessoria de marketing, não querem se especializar nisso, é porque eles têm medo do enfrentamento junto da sociedade. As pessoas em Nova Lima, assim como em Minas, assim como no Brasil, não querem as mesmas pessoas que estão no poder. A gente sabe da politicagem que rola em Nova Lima. A gente sabe que não há ideologia dentro da cidade de Nova Lima. As pessoas fazem as coisas, a grande maior parte dos políticos aqui, fazem a maior parte das coisas para o grupo deles, para os cabos eleitorais deles. Eles não estão preocupados com o bem-estar da sociedade, e é isso que a gente quer mudar. E a interação é muito grande. Hoje, antes de vir para cá, eu coloquei um vídeo na minha página do Facebook pedindo às pessoas caridade, porque nós estamos enfrentando uma crise de 30, 40 dias, os diaristas estão sendo despedidos, né? Os pequenos comerciantes estão numa situação terrível, e eu fiz um vídeo pedindo: vamos dar preferência para aquele pequeno comerciante do bairro que não tem acesso a empréstimo bancário. Vamos pegar a sua diarista, o seu empregado, o seu prestador de serviço e adiantar o pagamento para que eles possam sobreviver nesse período, né? Se não tiver condições de adiantar o pagamento, compre uma cesta básica reforçada e entregue para o seu trabalhador que tanto te atende durante toda a vida. Enfim, publiquei esse vídeo. Nós tivemos 400 e tantas visualizações em menos de uma hora.
Então as pessoas estão escutando a nossa mensagem, né? Faço até uma provocação. A Câmara, né, como instituição, será que ela não consegue doar uns 2, 3 milhãozinhos para reforçar o sistema de saúde numa crise como essa? Deixo até esse pedido para os vereadores de Nova Lima na próxima sessão, faça uma sessão extraordinária de portas fechadas, faça essa doação. Cortem aí 10% das mordomias, né, porque a Câmara gasta em torno de 25, 30 milhões por ano. Sacrifiquem o lanche, o cafezinho, cortem 10% das suas mordomias, com 3 milhões de reais, nós temos condições de comprar arroz, feijão, macarrão, óleo, para essa população que vai ficar sem emprego, né? Não vai estar trabalhando e, consequentemente, não estão recebendo. São eletricistas, pedreiros, diaristas, faxineiras, pessoas que precisam de ajuda. E essa gente não corta nenhum cafezinho e larga a nossa população na mão aí. Gente, um assunto importante que nós estávamos até conversando nos bastidores, que eu gostaria de levar até o nosso telespectador da TV Banqueta, pela experiência que vocês têm, a questão do novo eleitorado. Sim. Até para as pessoas entenderem como que passa para a população, quantas mil pessoas eram os nossos votantes, hoje quantas confirmaram a biometria. Como é que é isso, Sérgio? Eu vou falar em números inteiros, né? Okay. Nova Lima tem 100 mil habitantes. Desses 100 mil habitantes, cerca de 70 mil eleitores. Fizeram a biometria 50 mil. 20 mil pessoas não fizeram a biometria e, portanto, não terão direito de votar nas próximas eleições. Então, esses 50 mil eleitores, se espera que em torno de 40 mil eleitores irão votar. Irão decidir quem será o próximo prefeito, quem serão os novos 10 vereadores. E o que se observa é que a maioria das pessoas que fizeram a biometria são pessoas de classe média. Porque a pessoa de classe média precisa do título atualizado por causa da conta bancária, para tirar um passaporte, para receber o salário se for funcionário público. E a gente estima que esses 20 mil que não fizeram a biometria são trabalhadores que não podem matar um dia de serviço para poder fazer a biometria. Então o eleitorado está bem reduzido, né, Felipe? Também a gente acredita que parte desse eleitorado que não fez a biometria pode ser um eleitorado também desinteressado com a política. E muitas das vezes esse eleitor é aquele eleitor típico que chega na véspera de eleição, vira para um amigo dele: em que eu voto, hein? Quem que você me indica para votar? Então esse cara nem está sabendo o que está acontecendo, né? Essa pessoa infelizmente não vai votar, ou felizmente, que às vezes ela vota até errado, por não pesquisar bem o que o mandatário que ela está votando vai fazer. E a gente tem essa perspectiva que o eleitor hoje, dessa próxima eleição, ele vai ser um eleitor que está entendendo a política e que faz questão de votar. Então a abstenção deve ser um pouco menor do que sempre foi e a gente acredita que ele investigue bem o que os políticos de hoje estão fazendo. Então a chance hoje, na minha percepção, dos políticos que estão no poder, de continuar no poder, ela é um pouco menor do que era há 4 anos atrás, com toda certeza. E tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabem. Eu vejo aí pesquisas no WhatsApp, pesquisa em rede social. Essas pesquisas não valem nada. Pesquisa, né? De candidato. Pesquisa de candidato, isso é tudo farofa, né? Eu estive com um instituto de pesquisas profissional, gente séria, há coisa de 10 dias atrás, para contratar uma pesquisa em Nova Lima. Ao entrar na empresa, sentar na mesa, a primeira coisa que eles falaram: Nova Lima tem em torno de 50 mil votos válidos hoje, antes de terminar a biometria, e tem cerca de 15 mil desses 50 mil eleitores que não tem como fazer pesquisa, porque eles moram nos condomínios horizontais ou verticais, Jardim Canadá, e a gente não consegue chegar nesses eleitores. Então as pesquisas são divulgadas, são pesquisas da votação aqui no centro histórico, porque esse 1/3 da votação lá não tem como pesquisar. Então, outro dia eu estava brincando com um dos candidatos, um dos pré-candidatos a prefeito. Ele me falou:
Ah, você está com 8%, eu estou com 12%. Eu falei, sua conta está errada. Porque tem 30% do eleitorado em regiões onde a gente trabalha há muitos anos, onde tem possibilidade da gente ter 70% da votação. Então nós não estamos com 8% e você está com 12%. Pode ser que essa pesquisa a gente nesse momento esteja com 25% e você com 12%. Porque essa população não está sendo pesquisada, porque não tem acesso dos pesquisadores a essa população. Então essas pesquisas não valem nada. Nós participamos da campanha do Zema desde o início. Cansamos de andar na rua com o Zema. Esse é o Zema, lá de Araxá e tudo mais. Aí, tem muitos exemplos. A população está indignada e não achem os políticos. Que vocês vão fazer reuniãozinha na Câmara e vão escolher o vereador e todo mundo vai bater palma. Porque isso não vai acontecer. A população está com raiva dos políticos. E aqui em Nova Lima a situação é muito grave. Enquanto a gente anda na cidade, em vários bairros, você tem alguns bairros onde o prefeito é até bem avaliado, outros bairros ele é pessimamente avaliado. Mas a avaliação da Câmara Municipal é ruim na cidade toda. E isso tem um preço eleitoral, né? Um preço a ser pago nessas eleições. Felipe, Sérgio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria muito agradecer a vocês, foi um bate-papo muito gostoso. E vocês deram o pontapé inicial no Banquete em Foco, que vai tratar toda semana sobre política e dar espaço a todo e qualquer movimento político em nossa cidade, porque eu acho que isso é dever de um canal comunitário e a gente tem certeza que cumprimos na risca tudo o que deve ser um canal de televisão comunitário de acordo com a nossa programação. Mas fica aqui, Felipe, um espaço para você se despedir do nosso telespectador e falar aquilo que você bem entende e quer passar para os seus futuros eleitores, ou eleitores atuais, né, quem sabe. Ô Fred, eu queria agradecer a TV Banqueta, né, pela possibilidade da gente poder expor todo o histórico do movimento Renova Lima, as nossas causas, né, e deixar um recado para a população de Nova Lima. Esse é um ano muito importante, né, para a população de Nova Lima mostrar que o Brasil acordou. Né? Os mesmos políticos de sempre estão fazendo as mesmas maracutaias que eles sempre fizeram nos bastidores para tentar fazer com que a coisa continue igual. Eu faço uma provocação para todos os moradores de Nova Lima. O que tem sido feito no seu bairro, o que tem sido feito na sua comunidade? Será que uma cidade tão rica quanto Nova Lima, que praticamente tem 60 mil pessoas que precisam do poder público, é bem assistido? Então, fico alerta, pesquisem bastante sobre o seu candidato, sobre o seu pré-candidato e conheçam as nossas redes sociais, o Movimento Renova Lima, para saber um pouquinho mais. Mais uma vez o convite, se você for um líder ou se você conhecer uma pessoa que possa ser um potencial candidato no futuro, fala com ele para nos procurar, que a gente tem espaço no nosso grupo para pessoas novatas e que querem fazer o bem pela cidade. Você, Sérgio, fica o canal, a TV Banqueta à disposição para você finalizar a sua participação no nosso Banquete em Foco, 1º de 2020. Eu queria parabenizar a TV Banqueta, da qual eu sou telespectador. Quando eu quero me informar sobre assuntos de Nova Lima, eu assisto a sua tanto o jornal quanto a televisão. Então, é um canal democrático, de espaço aberto a todos, né? E reforço aqui, se perguntem, onde vai o dinheiro em Nova Lima? A atual administração recebeu 2,5 bilhões de reais em 4 anos. Os orçamentos somados dos 4 anos dá quase 2,5 bilhões. O prefeito falou que ia gastar 200 milhões com obra. 200 milhões é alguma coisa aí em torno de 6, 7% dessa dinheirama toda. Onde foi parar os outros 93%? Sem falar que as obras ainda não apareceram, né? Mas está prometido. Então, muito pouco se faz hoje pelo cidadão que precisa de Nova Lima. O dinheiro é gasto com os próprios políticos e não chega nada à população. E nós precisamos mudar isso, porque o minério dá uma safra só. Acabou o minério, Nova Lima vai cair o orçamento de 700 milhões para alguma coisa em torno de 100 milhões
que é o orçamento de cidades com a mesma população. Então eu escolhi Nova Lima para viver. Eu moro aqui em Nova Lima, eu comprei apartamento em Nova Lima em 2008, então já temos aí praticamente 12 anos que eu me considero cidadão novalimense e estou aqui dando a cara à tapa em prol da nossa cidade. É uma cidade que eu estou criando meus filhos aqui em Nova Lima, né? Nós somos novalimenses de coração. E muito obrigado a todos aí. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você aí de casa que acompanha a programação da TV Banqueta sobre a questão do coronavírus. Nós estamos imbuídos de levar até vocês todas as informações e na próxima semana um novo movimento político vai estar aqui no Banqueta em Foco. Até mais.